Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da trajetória inspiradora de um grande nome da natação brasileira, Fabiola Molina. Ela já participou de 3 Olimpíadas, já foi 110 vezes campeã brasileira e tem mais de 1000 medalhas. Uma história linda e a gente vai conversar com ela a partir de agora. E eu já tô aqui com a Fabiola Molina. Que honra, viu, a gente poder conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, que inspirou e continua inspirando muitas mulheres, principalmente no mundo da natação. E Fá, eu queria já que você começasse contando pra gente um pouquinho de como surgiu esse amor pela natação. É verdade que já começou a nadar aos 4 anos? Eu tinha 3 para fazer 4. Então, assim, eu tinha bronquite. Então, os meus pais, eles já buscaram essa ajuda médica, a natação como terapia para curar a bronquite. Mas meus pais tinham sido nadadores também. Então, acho que se não fosse pela bronquite, seria pela paixão deles. Então, acho que a paixão, na verdade, começou com os meus pais. E desde então, não param mais. Fabiola é 110 vezes campeã brasileira absoluta. Tem títulos nos campeonatos sul-americanos, pan-americanos, Jogos Mundiais Militares e conquistou 51 medalhas na Copa do Mundo de Natação. Olha que especial, e aí vamos caminhando por aqui, porque, gente, troféus e medalhas não faltam por aqui. A nossa musa foi campeã brasileira logo com 14 anos. 15 anos, Fá. E aí eu queria, diante dessa super estrutura aqui de troféus, que você pudesse compartilhar com a gente. Tem algum que tenha te marcado, que tenha uma história? Porque eu acredito que a cada competição, a cada momento vivenciado, na água, marca de uma certa forma, de um jeito diferente. Sim, Cada história, cada medalhinha, cada troféu tem todo um acontecimento por trás. Foi quando eu fiz o índice para Pequim, que eu fiz no Sul-Americano, no Pinheiros. Foi um Sul-Americano que foi no Brasil e foi eu ganhei o troféu de melhor performance, por causa dessa prova. E o meu pai tinha acabado de fazer uma operação de ponto safena, então foi a única competição que meus pais não foram assistir e eles sempre foram em todos os lugares. E aí é São Paulo, é do lado, E aí essa específica eles não foram, porque meu pai era recém-operado. E aí a minha irmã foi narrando a prova pelo telefone. Eu falei assim, teste pra ver se a cirurgia funcionou, Olha, esse é o troféu de 2008. E ele está escrito em espanhol, Ordem de los Caballeros de la Natación Sudamericana, porque era um campeonato sul-americano, Troféu Poseidon de melhor performance, campeonato sul-americano em 2008. Então, eu lembro até que quando a gente chegou em casa, aí como meu pai não tinha ido assistir, quando a gente chegou da competição, aí ele estourou uma champanhe, e aí a gente colocou a champanhe dentro do troféu. Essa foi a Fórmula 1, assim, foi muito legal. Então, assim, eu já fui banhada pela uma champanhe também. Maravilhoso! A comemoração do índice. E é muito bonito isso que você disse, da família. A família sempre esteve presente, torcendo, acompanhando. Isso também faz a diferença na carreira de um atleta, No meu caso, ela foi fundamental, Eu acho que não apenas nessa parte da logística de levar e de trazer, mas na questão de você acreditar que o esporte é importante na sua vida, junto com a escola. Meus pais sempre falaram, o esporte é importante, mas a escola também. E as conversas, o apoio emocional, de você querer desistir várias vezes, de você ficar chateado várias vezes, de você... Porque eu falo assim, é bonito, as medalhas e os troféus são lindos, é bem bacana. Mas teve muitas histórias por trás de quando eu fiquei em 4º, em 7º, em 9º, em 20º, que as medalhas não estão aqui. Na verdade, isso aqui é consequência que eu consegui passar por esses momentos de frustração, que são muitos, E
é muito especial, gente, porque é filho de peixe, peixinho deu pra gente ver que tá no sangue da família. Fabiola tem 3 filhos, 2 meninas e um menininho, Matias, é a Aloísia, e meio Matias, certo? E as meninas já estão competindo, já estão nesse mundo. E aí, pra você ver, né, a próxima geração também se apaixonando pelo esporte que transformou a sua vida, né? Como é que fica o sentimento de mãe e de atleta? Eu acho que é bem difícil porque a gente não pode se comparar, né? E elas vivem numa época diferente e têm personalidades diferentes. Então a gente não pode, porque eu era assim, eu me comportava assim, que eu quero que elas também se comportem assim. Mas eu acho que é uma missão grande, assim, pra gente, né? E a gente tem muita preocupação também na questão da própria cobrança que elas sentem em todos os lugares. É a filha da Fabiola Molina e do Diogo. Então, assim, elas mesmas já sentem essa responsabilidade que a gente, qualquer pessoa já tem por natureza. Qualquer criança que tá lá competindo, ela quer ganhar, né? Elas também querem ganhar. Mas elas ainda têm o peso de ter um pai e uma mãe que já foram atletas. Então, também como dosar isso, a gente também tenta ter a sabedoria, né, de conseguir conversar com elas para que não fique tão pesado para elas. Fabiola Molina é casada com também atleta olímpico Diogo Iabi. A atleta já participou de 3 Olimpíadas. A primeira foi em Sydney em 2000. Nessa edição, ela foi a única nadadora brasileira a representar o nosso país. Depois, em Pequim, no ano de 2008 e em Londres, em 2012. Como é que foi para você vivenciar essas 3 Olimpíadas? Cada uma teve um gostinho diferente, foi especial da sua... O que mais te marcou em cada uma delas? A primeira Olimpíadas foi em Sydney, eu tinha 25 anos, né, então eu demorei assim, né, já era considerada velha relativamente lá naquela época. E como era a minha primeira Olimpíadas, eu nem imaginava que eu iria para as outras 2, para mim seria a única. Foi muito assim, muito marcante, muito emocionante. Eu fui a única mulher também, né, do Brasil a conquistar, né, a vaga em 2000, então ainda tinha esse fator. Então você olha para trás e assim, você vê assim, sabe, como realmente valeu a pena todo o esforço, né? Você olha para trás com muito orgulho daquela caminhada, de você não ter desistido, de ter tantas pessoas que te ajudaram. Então eu falo assim, a natação é individual, mas não deixa de ser um esporte que tem muitas pessoas envolvidas. E é muito gostoso ter essa sensação de vitória, né? Então é algo realmente... que eu falo assim, que é igual às vezes quando o filho nasce, ou quando casa, o pessoal fala assim, nossa, é inexplicável. E realmente assim, é inexplicável. Acho que ir para umas Olimpíadas, só quem realmente vivencia, né, alguma coisa tão única assim. Uma conquista. Uma conquista, né? É uma conquista muito, muito grande. E é fruto de muito trabalho, né? Você olha para trás e você tem muita gratidão, né, a Deus. E você sabe que Deus esteve com você lá em todos os momentos. Eu sinto muito também isso, né, nessa caminhada toda. Deus acompanhando você até nos momentos ruins ou nos momentos que às vezes você, né, às vezes não consegue, como Deus também dá um jeito de falar assim, não, mas às vezes você estava precisando passar por isso, né, para você conseguir algo além, melhor, maior. Então eu falo assim que a experiência do esporte para mim também foi... Eu tive uma relação muito próxima com Deus e você pode experimentar Deus de uma forma muito bonita, sabe, assim. Então isso é muito legal. Olho para trás e falo assim, nossa, como Deus foi presente, né? A nadadora se aposentou em 2013, mas nunca deixou o esporte de lado. Hoje se dedica à carreira de empresária e participa de disputas em águas abertas. E neste ano, aos 49 anos, de volta às piscinas, conquistou 4 medalhas de ouro no Troféu Brasil Master de natação. Eu já fiz a conta de quantos metros eu já nadei, se for contar mais ou menos essa média, eu já dei circundei o mundo nadando. Tem lá a quilometragem, a gente fez um dia, assim, eu nadei tantos dias na semana, por tantos meses, por tantos anos. E aí a quilometragem, eu não lembro agora de cabeça, eu não fiz essa conta antes da gente conversar, mas eu já dei a volta ao mundo nadando de treino. É isso, gente, tá vendo? É muita dedicação. Pra gente finalizar, qual que é a mensagem que você pode deixar pra quem tá nos assistindo, independente da idade, pra que
tenha coragem, não é verdade, de praticar um esporte, principalmente a natação, que é um esporte tão inclusivo. Acho que você já deu a dica, é a coragem. E na verdade, eu acho que a gente às vezes complica as coisas. Fala, nossa, eu nunca nadei, nossa, que difícil. A gente imagina, né, a nossa mente, a gente tem um certo conforto, a gente se acostuma com aquilo. Então a gente precisa vencer algumas coisas que a gente coloca na nossa mente, que a gente acha, nossa, nadar é tão difícil, nadar isso. Não é tão complicado assim. Eu falo que para fazer atividade física, você precisa colocar uma data. Então a dica é essa, põe uma data. Eu vou começar a fazer atividade física em 1 semana. Ou daqui a 2 semanas, ou nesse mês. Quando você coloca a data, aí você tem aquela cobrança. Porque se você falar, um dia eu vou aprender, um dia eu vou nadar, qual dia é esse? Então quando você coloca a data, fica mais realista. Daí você tem que correr atrás para que aquilo aconteça. Perfeito. Estar na piscina para você é? Vida, alegria, diversão, amizade. Tudo de bom. E Deus.